Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia, trazendo um pouco da nossa programação de hoje, tendo como base a palavra do Senhor, e dela procuramos extrair os ensinamentos para a nossa vida, para o fortalecimento da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional e, consequentemente, influenciar na nossa saúde física, né? O ser humano é integrado, mente e corpo, né? Quando trabalhamos a mente, trabalhamos o corpo. Quando trabalhamos o corpo, trabalhamos também a mente. Há uma correlação, embora podemos estar focando em um aspecto específico, mas ambos estão correlacionados, né? Um sistema complexo que opera de forma extraordinária. O nosso corpo, nosso sistema psíquico, né? O nosso sistema corporal, né? Aí dividido em vários sistemas que interagem, que se comunicam de uma forma magnífica mesmo, que só Deus para compor uma criatura tão perfeita, tão organizada quanto o ser humano, a sua forma de operar. Mas buscamos a perfeição no sentido das nossas ações, né? Imitando o nosso Criador, né? Procurando seguir os seus ensinamentos, a sua orientação, né? Desenvolvendo a fé, desenvolvendo a penitência, a caridade, desenvolvendo a solidariedade, né? O cuidado e tantos outros valores importantes. Então o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, né? O evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Marque aí na sua Bíblia ou encontre aí no seu aplicativo, se você quer acompanhar conosco aqui o evangelho de hoje. Enquanto você localiza aí o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17, quero aproveitar para saudar as pessoas que estão sintonizadas aqui conosco, né? Quero saudar aí as pessoas que estão na zona rural, aí dos seus municípios, né, de Balsas e também das cidades circunvizinhas que nos acompanham aqui através da Rádio Boa Notícia FM. Você que está aí nesse clima agradável da zona rural, sinta-se afortunado e agraciado por esta oportunidade de desfrutar um ambiente de calma, um ambiente de serenidade, em que você pode estar respirando um ar puro, ouvindo, né, os seres da noite, né, que é muito interessante, né, esta experiência rural. Quero também saudar as pessoas que estão aqui na cidade de Balsas, né? Na cidade de Balsas, na zona urbana, diversos estabelecimentos comerciais, em casa, no trabalho, e que estão sintonizados aqui conosco, né? Aproveito para saudar também você que está aí no seu automóvel em deslocamento, né? Pelas ruas aqui da nossa cidade. Estão aí na BR, nas MAs do nosso estado, se deslocando, né? Que você chegue ao seu destino em paz e harmonia. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, né? Padre da Diocese de Balsas, capelão militar do 4º BPM de Balsas. Aproveito para saudar a família militar do 4º BPM, o nosso comandante, Major Rogério, o seu subcomandante, Major Jean Levi,
todos os oficiais e praças do nosso batalhão, né? Sintamos-nos irmanados na mesma fé, no mesmo propósito de paz e harmonia. Então o Evangelho, você já sintonizou aí, né? O Evangelho, já localizou na sua Bíblia ou no seu aplicativo, diz o seguinte: o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: haveis de ouvir e nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se torna insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Então, caro ouvinte, você que está aí sintonizado conosco, o Evangelho de hoje traz pontos interessantes para a nossa reflexão, né? Para a nossa meditação. Na primeira parte, nós temos aí Jesus sendo questionado, né? Ele é interrogado. Os discípulos dele perguntam: por que falas ao povo em parábolas, né? O gênero literário, né, de parábolas é uma forma, através de alegorias, de representações, de histórias, você transmitir uma mensagem, né? Você conta uma história e procura, a partir dessa história, extrair uma mensagem. Você tem que interpretar, você tem que refletir sobre a parábola para tentar, da melhor forma possível, entendê-la e compreendê-la, né? E Jesus gostava muito dessa forma de falar, dessa forma de ensinar, usando parábolas, né? Trazendo histórias, representações, simbologias para transmitir ao povo um ensinamento, né? Aqui parece que os discípulos estão um pouquinho assim: por que falas em parábolas, né? Não fala logo direto, né? Não vai direto ao ponto, né? Dá a entender que os discípulos, né, o que está por trás dessa pergunta? Por que falas ao povo em parábolas? E Jesus vai explicar, né? Ele vai dar uma explicação, ele vai dar uma orientação, porque ele gosta de usar parábolas, né? Ele diz: olha, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, né? Então Jesus parte de uma afirmação, dizendo que eles, quem? Né? Os discípulos de Jesus, né? Os discípulos de Jesus receberam a capacidade de entender os mistérios do reino dos céus, né? E aí vem a pergunta: nós nos sentimos membros dos discípulos de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus? Se somos discípulos de Jesus, estamos abertos para entender, para compreender os mistérios do reino dos céus, né? Os mistérios do reino dos céus é um reino de graça, é um reino de bênção, é um reino em que impera a graça de Deus,
né? Impera a graça de Deus. É um reino que é construído a partir, né, da graça dele, né? É um reino diferenciado, né? O reino de Deus. Nós não vivemos e nem experimentamos em plenitude o reino dos céus, porque ainda estamos no plano terreno, né? Nós experimentamos alguns sinais, né? Algumas sensações do que é esse reino de Deus, provisoriamente, né? Quando construímos boas relações, algo agradável em nossa volta, nas nossas relações interpessoais. Então nós experimentamos o reino de Deus, né? Quando estamos em paz, em harmonia com os outros e com Deus, né? Que você pode colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e dormir em paz, com tranquilidade, com aquela sensação do seu dever cumprido, da sua responsabilidade cumprida, né? Aí você tem uma sensação agradável, você está vivenciando de uma certa forma e provisoriamente o reino de Deus, né? Você já está nesse estado de graça. Agora, quando a pessoa, né, cria uma situação turbulenta, desagradável, né, constante, insegura em torno de si, das suas relações, né? Que a gente pode estar elencando vários tipos de relações no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente da comunidade, né? No ambiente de lazer. Quer dizer, a pessoa vai criando em torno de si uma forma de interagir com as pessoas desagradável, né? Que as pessoas às vezes não suportam, né? E aí você vai criando um clima desagradável, né? E o risco é surgir a indiferença, né? A agressão, às vezes pode chegar a esse ponto, né, da agressão física e verbal, porque muitas pessoas não têm paciência e não vê no diálogo a forma de solucionar os problemas, né? Que é a base de tudo, né? Das nossas relações interpessoais, o diálogo, a conversa é muito importante. Então, e aí vivenciamos um estado que não é o estado do reino dos céus. Mas Jesus diz: olha, a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, a eles não é dado, né? A eles não é dado. Então, e aí, por que será que estas pessoas não receberam esta capacidade de compreender, né, os mistérios do reino de Deus? Precisa entender através de parábolas, né, dessas histórias, né? E aí Jesus continua: pois a pessoa que tem, aí vem uma outra sentença, né, que parece que não está nem ligado, né, ao texto, né, uma outra forma de parábola, né, que aparece, né? Diz: olha, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, né? Fazendo referência aqui aos discípulos que receberam a capacidade de entender os mistérios do reino dos céus, né? Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e será em abundância e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Será tirado até o pouco que tem, né? A pessoa que não tem será tirada. Olha, se não tem, de onde é que você vai tirar, né? Como é que você vai tirar algo que você não tem, né? Então, vocês estão percebendo que o gênero literário da parábola é bastante interessante, né? Tem uma mensagem contida, né, nestas palavras, né, que nós temos que buscar entender, compreender o que o Senhor está querendo nos transmitir através destas parábolas, né, destes ensinamentos. E aí, quando penso naquilo que temos, né, que será dado ainda mais, é aquilo que não temos e será tirado até o pouquinho que temos, eu penso
nas competências e habilidades, né, que nós temos, nos dons que nós recebemos do Senhor. O Senhor nos cumulou de bênçãos e graças, né, capacidades, né, das mais diversas possíveis. Nós temos capacidade de ouvir, nós temos capacidade de ver, nós temos capacidade de interpretar, né, de ajuizar sobre as coisas, né? Nós temos capacidade de fazer as coisas, né? Nós temos capacidades de modificar as coisas, né? Modificar, né, tantas coisas. Nós temos vários poderes que o Senhor nos deu, várias competências e habilidades que somos chamados a desenvolver, né? A desenvolver nossas competências e habilidades. Quando a criança vai na escola, ela começa a se deparar com algumas disciplinas, né? E vai aumentando no decorrer da sua vida, né? Várias disciplinas, várias matérias, né? Que ela tem que tomar conhecimento. Dentro desse conhecimento, ela vai desenvolvendo a sua aptidão, né? A sua vontade, o que ela consegue gostar mais de uma coisa do que de outra, né? Ela se interessa mais por uma coisa do que outra, né? Então nós vamos perceber uma certa inclinação natural das pessoas, né, nossa, para certas coisas e outras não, né? Tem algumas pessoas que não precisam fazer muito esforço para aprender certas coisas. Já tem outras que precisam fazer muito esforço, né? E aprendem, mas não aprendem com aquela desenvoltura, né? Com aquele charme, com aquela mesma elegância do que outras pessoas, né? Que parece assim que já nasceram para fazer aquilo que fazem muito bem. Então, nós vamos perceber estas competências e habilidades naturais, estas capacidades naturais, e vamos perceber também que é possível treinar, é possível se exercitar, é possível buscar desenvolver e compreender certas coisas. Então, basta a pessoa querer, basta a pessoa procurar se adaptar a uma nova realidade, né? E se disciplinar nesta busca, né, do conhecimento, nesta busca da sabedoria. Então, não se canse, né? Não fique acomodado, né? Procure estar sempre oxigenando a sua mente de uma certa forma, aprendendo coisas novas. Daí a importância da pessoa ler, né? A leitura é muito importante, porque ela lhe proporciona a viajar por uma outra realidade, né, que para muitos é desconhecida, a realidade da leitura, né? Você lendo e você vai refletir, você vai imaginar sobre aquilo que você está lendo, né? Você vai construindo aí conhecimento, né? Você vai construindo informação, você vai desenvolvendo valores, né? Fortalecendo as suas virtudes à medida que você vai aprofundando na sua leitura, né? Então a leitura é uma forma, né, de conhecimento, desenvolver competências e habilidades. As experiências também são muito importantes, né? Tem algumas pessoas que observam, né, com muito cuidado aquilo que fazem, né? E procuram extrair da sua experiência de vida, né, daquilo que faz uma lição, um conhecimento, né? Ela colocando a mão no fogo, ela sabe que queima, então ela vai ter cuidado para não colocar a mão no fogo novamente, né? A pessoa percebe que a água, por exemplo, é importante, né, para tomar banho, para beber, enfim, né? Mas se não tiver cuidado, você morre afogado dentro da água. Então tem que ter cuidado, né? Então certas coisas não precisa você passar pela experiência, né, constrangedora para não praticar na sua vida. Então a mente, aí vem uma outra forma de conhecimento muito importante, que é a dedução,
né? A dedução lógica, a dedução sistemática, quando você raciocina sobre as coisas usando a sua inteligência, usando a sua razão, você deduz, né? Uma forma de conhecimento, uma forma de informação, relacionando as coisas, né? Você relaciona uma coisa com a outra, né? Causa, efeito e consequência. Você utiliza a observação, né? Das coisas, da realidade, e daí extrai, né? A partir da sua reflexão, né? Um conhecimento, né? Um conhecimento importante. Então nós temos aí, né? A experiência, nós temos aí a capacidade de deduzir, né? A partir das experiências, ou não, né? Você pode só fazer um raciocínio sistemático na sua mente, né? Tem pessoas que são ótimas, né? Nestas deduções, extrai daí uma forma de conhecimento, né? Nós temos também a observação, né? A observação, né? A pessoa observa e a partir da observação ela vai refletindo, né? Ela vai abstraindo certos conhecimentos, né? Para a sua vida. Tem também a intuição, né? Outra forma de conhecimento muito importante, né? A pessoa intui, né? A intuição é quase como um insight, né? Uma revelação, né? É algo que a pessoa coloca as suas emoções, né? em ênfase, né? A pessoa ela sente, né? Tem pessoas que conseguem, a partir da sua sensibilidade, né? Corporal, né? Dizer, eu estou sentindo uma dor, é porque vai chover, é porque vai fazer frio, não sei o que e tal. Enfim, tem pessoas que têm essas deduções intuitivas, né? A partir daquilo que sente, né? Vocês percebem que os conhecimentos estão relacionados, né? E uma forma complementa a outra, né? Nenhuma é mais importante do que a outra. É importante a gente estar usando no momento necessário para aquilo que convém, o conhecimento adequado, né? E tem também a revelação. A palavra de Deus está cheia, né? Desse tipo de experiência, né? Da revelação. A pessoa que revela, né? Ou sente a partir da sua intuição uma revelação, né? Um propósito divino, um propósito sagrado, né? A pessoa que antecipa, né? Uma determinada forma de conhecimento ou chega a um conhecimento de uma forma extraordinária que outras pessoas precisam passar, às vezes pela experiência, precisa passar pela dedução, precisa passar pela a indução, mas outras pessoas chegam a partir da revelação, né? Nem ela mesma sabe explicar direito, né? Como foi que ela chegou aonde chegou, né? São casos raros, né? que acontecem, né? Então nós temos várias formas, né? Nós recebemos de Deus vários dons, competências e habilidades que convém que desenvolvemos, né? Estes dons, estas competências, né? Então o Senhor nos deu. Quando não usamos, nós perderemos aquilo que recebemos, né? O pouco que tem será tirado, né? E aquele que tem, que desenvolve, receberá muito mais em abundância, né? À medida que você vai aprofundando, né, o conhecimento das coisas, você vai ganhando mais conhecimento, né? À medida que você vai entrando na ignorância, nas trevas da ignorância, mais na escuridão nós entraremos, né? Se assim escolhermos esse caminho, né? Então, se escolhermos o caminho da luz, quanto mais entramos na luz, mais iluminados, mais as coisas ficarão claras em nossa vida, né? Então receberemos mais em abundância. Então é importante fazer uma opção, né? Fazer uma opção de vida pessoal, em direção a quem
direcionamos as nossas ações, a nossa vida, para onde caminhamos, né? Não vamos esquecer do versículo, né, ali do Evangelho de João, que o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele se coloca como essa estrada onde devemos caminhar, né? Ele se coloca como a verdade diante de todas as verdades que nos são apresentadas. Ele é a verdade absoluta, ele é a verdade suprema. Não é uma verdade subjetiva, né, que cada um tem e pensa da forma que quer. Não, ele é a verdade suprema, esta verdade absoluta, né? Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, fora de Jesus não há vida, né? E para chegarmos ao reino de Deus, ao Pai, temos que passar por Jesus, né? Ele é que abriu as portas da eternidade na sua doação, na sua entrega, né, à humanidade, né? E abrindo seus braços na cruz, derramando o seu sangue pela humanidade, ele abre, né, para todos nós a possibilidade da eternidade, do reino dos céus, né? E ele diz: é por isso que eu lhes falo em parábolas, né? Ele vai contando, vai explicando por quê, né, que ele fala em parábolas. Ele diz: olha, porque olhando eles não veem, né? Às vezes a gente olha uma coisa e não quer acreditar, né? A gente ouve e não quer escutar, né? É incrível, né? Parece que a gente, quando as coisas estão claras, parece que a gente gostaria da escuridão. Às vezes a gente está ouvindo, mas não está escutando. A pessoa está falando, mas não estamos prestando a devida atenção, naquilo que estamos ouvindo, né? E não compreendemos, né? Não compreendemos, né? E dessa forma, né? Dessa forma, às vezes nós estagnamos a nossa forma de conhecimento, a nossa forma de percepção, né, das coisas, da realidade. Isso não é bom, né? Isso não é bom. É importante ter esta capacidade de prestar atenção, né? Não deixar que a mente viaje, né? Viaja nas imaginações, nas fantasias, né? E a filosofia clínica há um recurso, né, que nós chamamos de deslocamento mental, né? O deslocamento mental, né, ele é classificado de duas formas, né? O deslocamento curto e o deslocamento longo, né, dentro da nossa estrutura de pensamento. O que é um deslocamento mental curto, né? Quando a mente, ou seja, os nossos sentidos, a nossa capacidade de perceber as coisas, elas se ligam nos objetos que estão em nossa volta, né? Os objetos próximos, né? A pessoa que tem um deslocamento mental curto, ela é capaz de, por exemplo, chegar numa sala, num ambiente, ela olha e consegue descrever, né, com facilidade aquilo que está em volta dela, na parede, no chão, né, os móveis, a cor, os tapetes, enfim, as pessoas, a cor daquilo que estão usando, enfim. Então, são pessoas que têm uma facilidade de estarem conectadas, ligadas, plugadas, eu diria assim, aos dados sensoriais próximos, né, dos seus sentidos, aquilo que seus sentidos conseguem perceber e captar, em especial pela visão, né, a capacidade de ver, a capacidade de tocar. Algumas pessoas, né, não precisam e sentem a necessidade de tocar nas coisas, né? Outras não, né? Só basta ver, pronto, já é suficiente. Tem outras que
precisam ver e tocar, precisa sentir, né? Para daí tirar uma informação. Então, o deslocamento curto é isso, né? Essa capacidade de perceber as coisas, né? Você colocar um objeto ali no lugar e saber que esse objeto ficou ali e não no outro lugar, né? E sua mente fica ligada ali. Depois você volta e sabe onde está, no local que está, né? Porque você está com a memória ligada a esse deslocamento curto, né? Mas tem os deslocamentos longos, né, que acontecem na nossa estrutura mental, na nossa forma de pensar, que é bastante interessante, né? Esse é um tema que dá um programa, a gente está conversando sobre isso, porque às vezes as preocupações, né, o estresse e, digamos, o engarrafamento mental de tantas coisas, de tantas preocupações, nos afastam desse dado sensorial, daquilo que eu falei antes, né, de estar conectado daquilo que está em nossa volta, de modo que a pessoa viaja no seu pensamento, nesse deslocamento longo, né, ela vai, viaja e perde às vezes a memória em curto prazo em relação àquilo que está em volta dela. Ela não consegue saber onde é que está a minha chave, onde é que está a minha bolsa, né? Onde está isso, onde está aquilo. Quer dizer, a pessoa, em pouco instante, ela consegue esquecer, né, certas coisas, né? E não sabe mais onde colocou, né, uma roupa, um objeto. Por quê? Aí tem várias explicações sobre isso, né? Uma outra coisa pode ser a aceleração mental, pode ser o estresse, pode ser muitas preocupações, pode ser também um problema de memória, né? Enfim, pode ser uma série de questões, mas na maioria das vezes é fruto do estresse, da preocupação excessiva, né? Do acúmulo de tantas preocupações mentais, que faz com que a pessoa perca esta sensibilidade, este contato com aquilo que está em sua volta, né? Ela não consegue contemplar, admirar, se encantar com as coisas que estão em sua volta, né? Não consegue compreender, né? Tem ouvidos, mas não ouvem, né? Tem olhos, mas não veem, enfim, tem uma mente, mas não consegue interpretar, e por aí vai, né? Então, é muito importante trabalhar para harmonizar no ponto de vista mental, né, esses deslocamentos, estar conectado naquilo que está em nossa volta, né, e também ter esta capacidade de viajar no nosso pensamento quando é oportuno e quando é necessário, né? Às vezes a pessoa está conversando com uma outra e a conversa é desagradável, a pessoa não está gostando, está tocando em temas que a pessoa não gosta, então ela viaja no seu pensamento, vai para uma outra realidade. A pessoa finge que está ouvindo o que a outra está dizendo, mas na verdade está numa outra realidade mental, né? Que ela criou, que ela viajou, porque não quer ouvir a outra pessoa, né? Aquilo que ela está falando não é agradável, né? Pode ser que a pessoa esteja tocando em assuntos que incomodam a pessoa, né? Que a pessoa não gosta, não se sente bem, né? E aí nós vamos percebendo que estas realidades às vezes precisam de um acompanhamento. Às vezes não conseguimos trabalhar e harmonizar estes modos de pensar, né? De se deslocar sozinhos, né? Precisamos de um acompanhamento terapêutico, né? Para organizar, desacelerar e organizar o nosso pensamento, né? Organizar a nossa vida, né? Estar atento às coisas, né? Mas, em termos gerais, daí a importância de, às vezes, sair da rotina, né? De trabalho, de estresse, né? Se permita oxigenar a sua mente, né? Fazendo uma outra atividade, fazendo uma outra coisa, para que você possa desacelerar os seus pensamentos, as suas ideias, né? E se conectar consigo mesmo, né? E a partir daí
desenvolver, né, esta capacidade de concentração, seja em relação às coisas que estão em sua volta, seja em relação aos problemas que você tem que gerenciar, que você tem que administrar, né? Na nossa vida, todos nós temos que estar gerenciando situações conflitivas, problemas, né? Isso é muito importante, por isso é importante ter essa paz interior, esta tranquilidade. E aí vem, o que eu estou fazendo para me reabastecer, para me fortalecer, para conectar-me comigo mesmo, né? Dentro desta coerência mental, né? De pensar, sentir e agir, que é fundamental na nossa vida. Então, caro ouvinte, você que está aí nos acompanhando, reflita sobre isso que estamos falando e veja a melhor forma, né, de você estar investindo em si mesmo, né, na sua saúde mental, no seu bem-estar. Tire um tempo para si, vá pescar, né? Algumas pessoas é muito estressante essa atividade de pescar, você ficar ali na beira do rio e tal, com paciência, esperando um peixinho, sabe? Isso aí, muita gente é insuportável, né? Para muitas pessoas, não consegue fazer isso aí. Outras conseguem, né? Mas se você que já criou um hábito de não ter essa paciência, pode fazer um exercício para reverter isso, né? Eu vou fazer isso consciente. O importante aqui não é pegar o peixe, né? O importante é fazer a experiência, né, da interiorização, né, da conexão consigo mesmo, né, da conexão com a água, né, da conexão com a natureza, né? E isso que é o mais importante, né? Mais do que pegar o peixe, né? Quando você se dispõe a uma atividade assim, é vivenciar aquela atividade. Você que gosta de andar de bicicleta, né? O objetivo ao meu ver, não sei, né? Cada um tem a sua construção, né? Não é só, digamos, estar andando de bicicleta, mas se proporcionar, pensar sobre a vida, pensar sobre si mesmo. Agora, é importante manter o cuidado, não vá viajar no pensamento não, porque o trânsito é muito complicado, ainda mais quando se trafega na cidade. Você tem que estar atento, né? E se vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda, sinalize com a sua mão esquerda, sinalize com a mão direita que você vai fazer uma conversão para a direita, né? Ou para a esquerda, né? Sinaliza com sua mão. Isso é fundamental, porque a pessoa que está vindo atrás, a pessoa que está vindo de carro, a pessoa que, né, está vindo de moto, então ela não... E você não tem um retrovisor, às vezes, na sua bicicleta. Aí você faz uma conversão à esquerda ou à direita. Então você estava tendo muita fé e acreditando que a outra pessoa vai prever aquilo que você está fazendo, né? Mas você tem que sinalizar, né? Então o carro tem os faróis, né, que você sinaliza. Você vai entrar à esquerda ou à direita, você sinaliza, né? Então você que anda de bicicleta, né, então sinalize com o braço, né? Faça o movimento, né, à esquerda, que vai fazer uma conversão à esquerda ou à direita. Desse modo, a pessoa que está vindo atrás vai interpretar o seu movimento, vai diminuir a velocidade e você pode fazer a sua conversão com muito mais segurança, né? Com muito mais segurança. Não vai imaginar que a pessoa vai ler o seu pensamento, entender aquilo que você vai fazer de imediato. Então, procure prevenir a sua vida, se prevenir e prevenir também o outro, que um acidente acaba incomodando a vida de todos, né? Não só de quem é acidentado, mas de quem acidentou também, né? E incomoda várias pessoas, né? Então, nesse sentido, né, aqui nós estamos falando, né, desse deslocamento dentro da zona urbana, né, onde é importante estar atento, né, não viajar na mente, né, estar concentrado no que a pessoa está fazendo, né, estar ligado nos dados sensoriais do momento e também pensando
em possíveis reações, né? A mente é algo extraordinário, né? Que trabalha de uma forma fantástica. Então, voltando, então a pessoa se desloca, né? Para criar sua conexão consigo mesmo, né? Fazendo uma atividade, uma pescaria, uma caminhada, andar de bicicleta, contemplar a natureza, né? Andar no parque, na rua, pensando sobre a sua vida, sobre as suas ações, né? Então, procure um ambiente agradável, né? Em casa, né? Você pode estar aí na sua rede, na sua cama, numa cadeira confortável. Enfim, é importante essa conexão, né? Conosco, né? A partir do nosso pensar, a partir do nosso sentir e a partir do nosso agir. É isso aí, caro ouvinte, você que está aí nos acompanhando na Rádio Boa Notícia FM, refletindo, né, sobre o Evangelho aí de Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 17, né, um evangelho muito interessante que nos inspira a conversar sobre várias coisas, né? A palavra de Deus vai nos inspirando, vai proporcionando, a gente está trazendo certas questões para a nossa vida, né? E nós vimos no evangelho de hoje a importância de desenvolver aquilo que temos para termos mais, né? E quando não temos essa preocupação, perdemos até o pouco que temos. E o bem mais precioso que recebemos do Senhor é a vida, né? Nós temos que administrar a nossa vida de uma forma boa. E o Senhor vai dizer, olha, quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará, né? Este a conquistará na eternidade. Quer dizer, se envolver, né? Se envolver com as coisas do Senhor. Então, você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, né? Inscreva-se e participe conosco, né, desse bate-papo todas as terças e quintas-feiras aqui na Rádio Boa Notícia FM. Vamos fazer a nossa consagração do dia, né, e pedir que o Senhor nos dê uma noite, um dia abençoado, um dia de paz. Senhor, meu bom amigo, meu pai e meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos amo e quero bem. Que saibamos acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob nossa influência. Servir a nossos irmãos traçamos como ideal. Queremos prosseguir de fronte fraternal. E pedimos a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Entreguemos nossa vida ao Senhor, que o Espírito Santo interfira na nossa vida para nos mostrar aquilo que é correto e agradável ao Senhor. Desejo a todos uma noite, um dia maravilhoso. Até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.